O Brasil é líder do ranking de cirurgias plásticas estéticas no mundo. O repórter PUC de hoje vai falar sobre os riscos e benefícios das cirurgias plásticas daqui a pouco. Hoje é 21 de agosto, quinta-feira, está no ar mais uma edição do Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá, me responda uma coisa. Se você pudesse, mudaria alguma coisa no seu corpo? Se a resposta é sim, você não está sozinho. Os brasileiros são os que mais fazem cirurgias plásticas estéticas no mundo. O Brasil ultrapassou até os Estados Unidos no número de cirurgias plásticas realizadas. E os números confirmam, as mulheres são as que mais procuram os cirurgiões plásticos em todo o mundo. Cerca de 57% dos procedimentos cirúrgicos são feitos em mulheres. 57 não, Paula? 87, perdão. E o número de cirurgias em adolescentes entre 14 e 18 anos mais que dobrou nos últimos 4 anos. E a evolução da medicina também contribui e o número de cirurgias plásticas só tende a aumentar. Mudar o próprio corpo, transformações significativas na vida de muita gente. Flávia fez uma cirurgia de redução de estômago no ano passado. Após perder 43 quilos, a jornalista passou por 2 cirurgias plásticas. Autoestima elevada, início de uma nova vida. Tinha problemas para dirigir, porque o volante ficava muito encostado na barriga, porque eu sou pequena, então tinha distância do volante. Para subir escada, praticamente impossível, era um cansaço horrível. E depois a vida mudou completamente. Tinha muita vergonha. Vergonha de todo mundo, até dos mais íntimos. A gente vai ficando cada vez mais dentro do casulo. E aí, quando você emagrece, você quer aparecer para todo mundo, né? Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, o Brasil lidera o ranking de cirurgias plásticas do mundo. Em 2013, o país realizou mais de 1 milhão de operações, o que significa quase 13% de cirurgias feitas no mundo. Nesses últimos anos, a gente percebe que existe realmente uma melhora do poder aquisitivo do brasileiro e a cirurgia plástica, que era muito cara há 30 anos atrás, hoje ela está mais acessível à população de classe média, às vezes até média baixa, dependendo. Hoje as mais comuns, tanto no Brasil quanto no mundo, é o implante de silicone, né? Que é uma cirurgia relativamente rápida. A segunda mais realizada no mundo é a lipoaspiração. Depois vem a cirurgia de pálpebra, rinoplastia, muito feita, entendeu? Abdominoplastia, muito realizada. Williana procurou o Dr. Augusto para fazer uma abdominoplastia. O resultado é a felicidade que ela demonstra ao falar da cirurgia. Todo mundo tá fazendo, né? E, tipo assim, muda muito a autoestima da mulher, né? A gente praticamente vira outra pessoa, muda a vida, a rotina, praticamente tudo, a vida inteira. Mas nem todos sentem a mesma felicidade. Esta mulher, que preferiu não se identificar, foi vítima de um erro médico. Ela tinha apenas 15 anos quando fez a cirurgia plástica no nariz. Eu fiz a primeira cirurgia no hospital, com anestesia geral, e de tão simples que era a interferência médica, não mudou nada no meu nariz. Eu fiz a cirurgia, tirei o curativo e não tinha nenhuma mudança. E eu retornei ao médico e aí ele falou que realmente não tinha mudado nada e que ele sugeria um retoque. Foi nesse retoque que tudo deu errado. O médico que fez o retoque no consultório mesmo, com anestesia local, ele cometeu diversas falhas, não só estéticas como funcionais. Para consertar esse erro médico, eu tive que mudar e fazer com outros 2 médicos. Fiz outras 4 cirurgias, então ao todo foram 6 cirurgias. Deve-se observar que cirurgia plástica barata não existe. Então você tem que ficar atento em relação a isso, porque alguma coisa está errada. Todo mundo tem que pensar bastante, se precisa mesmo, se é seguro, procurar um médico que tenha qualificação para isso, procurar pacientes que já operaram com esse médico, porque, sinceramente,
o preço depois fica um pouquinho alto para quem passa por isso. Eu me sinto, hoje eu já tá tudo superado, é uma coisa tranquila, mas realmente eu gosto de passar o meu caso para as pessoas entenderem que não é tudo mil maravilhas, não é tudo tão simples e que às vezes realmente o que acontece pode não ter mais volta. Bom, podem ser muitas as complicações quando o assunto é cirurgia plástica, não só físicas, mas também emocionais. Pois é, Paula, é preciso entender os motivos pelos quais as pessoas procuram mudar o próprio corpo. Para isso, recebemos no estúdio de hoje Fernanda Calil, psicóloga especialista em transtornos alimentares e obesidade pela Faculdade de Medicina da USP, e Jorge Menezes, médico cirurgião plástico e titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Boa tarde, doutor Jorge, doutora Fernanda, muito obrigada pela presença de vocês na tarde de hoje. Obrigada. Sejam bem-vindos ao Espaço PUC. Bom, para começar nosso bate-papo, doutor Jorge, o médico, na reportagem que a gente acabou de assistir, apontou que o maior motivo do aumento das cirurgias plásticas no Brasil foi o aumento do poder aquisitivo da população. O senhor teria algum outro motivo para apontar como esse aumento? Na realidade, a cirurgia plástica, antigamente, ela era mais estratificada. Uma parcela muito pequena da população tinha condições de realizar a cirurgia plástica, seja pelo preço e seja também pelo tabu que significava fazer uma cirurgia plástica. Todo mundo achava que era caro e inacessível. O Brasil, nesses últimos 20 anos, formou inúmeros cirurgiões plásticos, aumentou o número de vagas de formandos e o mercado passou a ter mais profissionais capacitados para fornecer esse tipo de serviço, de prestar esse serviço que é a cirurgia plástica. Aumentou a acessibilidade e nos últimos 20 anos também, com o Plano Real, nós tivemos uma melhora acentuada da redistribuição de renda no país. Então a população como um todo ficou mais capitalizada financeiramente. Foi onde que foi possível realizar esse sonho da cirurgia plástica, que eu acredito que a grande maioria das pessoas tem algo a ser mudado no corpo. Agora, esse sonho da cirurgia plástica, doutora Fernanda, muitas vezes ele é impulsionado pela busca de padrões de beleza previamente determinados pela sociedade de consumo? Sem dúvida nenhuma. Eu queria só acrescentar um dado aqui ao Jorge, que existe um antropólogo americano chamado Alexander Edmonds, e ele fez um trabalho sobre os padrões alimentares, é porque eu trabalho com isso também, ato falho, sobre os padrões de beleza do carioca, né, do brasileiro, especificamente do carioca. E ele cita que depois do Plano Real houve um aumento anual de 30% das cirurgias plásticas no Brasil, né? Então, o brasileiro, ele sempre competiu muito com o americano, né? Numa época era o Brasil campeão, depois os Estados Unidos, agora recentemente a gente volta para o Brasil, mas tem esse antropólogo, ele colocou uma diferença que essa eu acho fundamental. É a maneira com a qual o americano chega na cirurgia e a maneira que o brasileiro busca a cirurgia. O brasileiro, ele busca de uma hora para outra, de uma maneira mais impulsiva, sem critérios. Isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, né? Eu, como psicóloga, eu já atendi muitos casos no consultório que a gente consegue perceber os riscos pelos quais a pessoa passa ao procurar um profissional que não é qualificado o suficiente para fazer uma cirurgia, né? Isso é uma questão muito importante, né? Em relação aos padrões de beleza que você está me perguntando, da sociedade de consumo, sim, né? A gente sabe que hoje todo comportamento ele é inserido num contexto histórico, num contexto cultural. E hoje a gente sabe que a gente vive numa cultura, isso a gente não é demonizando de maneira alguma, né? Mas a gente precisa falar de algo que é real, de uma cultura que supervaloriza a beleza, né? Tudo que lembra perfeição e a completude, né? Beleza, saúde, o corpo, né? Até o dinheiro, o poder, é tudo muito valorizado. Tem problema? Não. A grande questão é quando isso vai entrar no lugar de algo mais intrínseco, né? Ligado àquela experiência subjetiva,
né, do ser humano, de felicidade, bem-estar, tranquilidade, né, boas relações, boas escolhas, um funcionamento criativo, produtivo, porque isso sim é essencial para a pessoa. Agora, tem problema buscar cirurgia? De maneira alguma, a cirurgia é ótima, né? Eu já fiz cirurgia e sou super a favor. A grande questão é, no lugar de quê? A cirurgia... Para suprir o quê? Para suprir o quê? Né? Se a pessoa vai buscar a cirurgia para buscar aquilo que ela tem a oferecer, um bem-estar estético, né? Um bem-estar relacionado a uma melhora estética, ótimo, é isso, esse é o lugar da cirurgia. A grande questão é quando busca a cirurgia no lugar de coisas que a cirurgia não pode proporcionar. E aí vem a frustração. O meu nariz não ficou bom, agora eu quero pôr silicone, agora eu quero diminuir o seio, agora eu quero a coisa se transforma numa bola de neve, né? Sim, não tem cirurgião que dê conta de atender essa demanda agora, de ordem psíquica. Exatamente. Né? Agora, doutor Jorge, como que é feita a orientação do médico quando um cliente vai lá, um paciente vai lá buscando uma cirurgia? É feita alguma análise? Se realmente precisa de cirurgia, se não, se ficaria bem, se daria algum problema? Como que é? Na realidade, você tem uma busca muito grande por cirurgias, né? O número de consultas é muito grande. E, na realidade, você tem que ter uma ética e um senso de colaboracionismo com o paciente. 90% dos pacientes que procuram algum tipo de cirurgia plástica, ele tem que ter uma complementação de informações. Porque, na realidade, hoje tem o Dr. Google, todo mundo entra na internet para procurar alguma coisa. Às vezes já chega até com um pedido feito, eu quero ficar assim. E, na realidade, o cirurgião plástico ele tem que ponderar, tem que ter um senso muito grande de discernimento para, muitas vezes, negar fazer esse tipo de cirurgias em pacientes. E nós temos que lembrar que nós vivemos num país equatorial. Ou seja, faz um calor enorme a maior parte do tempo, o ano todo é quente. E nós temos uma exposição de corpos muito grande. Nós sempre estamos com pouca roupa ou parcialmente expostos. Isso gera um desconforto pelo método comparativo que tem. Então, o brasileiro, e outra, também o brasileiro ele detesta a velhice, todo mundo sabe disso. Tem outras civilizações que trabalham mais com o processo de envelhecimento. Haja visto que em outros países você tem procuras pontuais por algum tipo de cirurgia, só face, ou só nariz, ou só orelha. No Brasil, uma miscelânea, quer-se fazer tudo. Mas voltando ao cerne, muitas vezes o paciente não precisa fazer, ele não tem necessidade e ele quer fazer. Muitas vezes você reprova esse desejo dele, ele procura outros profissionais e acaba se submetendo à cirurgia. Porque, na realidade, você tem que explicar para o paciente que ele tem uma conformação física que é genético, imutável, e ele vai ser daquele jeito e não pode melhorar. O que você pode fazer é lapidá-lo em cima do que ele tem de conformação física. Então, a antropologia é muito importante para o cirurgião plástico, o design corporal é muito importante, porque você tem que realmente colocá-lo no lugar. E quando você explica abertamente, o paciente sai satisfeito, vai viver satisfeito e vai viver resolvido. E quando alguém da sociedade cobrar altura, estatura, mama, alguma coisa assim, ele vai falar, não, eu sou assim, que é o mais importante. Verdade. Bom, nós vamos para o intervalo e no próximo bloco nós vamos falar da questão relacionada à procura dos jovens, porque os jovens têm procurado também pelas cirurgias plásticas e vamos saber quais são os impactos que essa procura pode causar no público adolescente. Tanto no lado emocional, né, quanto no lado físico, né? Verdade. Bom, vamos para um rápido intervalo, não saia daí, o Espaço PUC volta já já.